Que os tubarões são fortes, velozes e implacáveis. Todo mundo já sabe. No silêncio abissal do oceano, o grande tubarão branco reina como um dos predadores mais temidos do planeta. Mas em 2014, um evento inquietante colocou tudo isso em xeque. Um tubarão branco lutando pela própria vida. Um exemplar saudável com 2,70 metros de comprimento, marcado e rastreado por cientistas australianos, simplesmente desapareceu. Meses depois, o seu dispositivo de rastreamento apareceu misteriosamente numa praia e os dados que ele trouxe eram de arrepiar. Uma descida brusca rumo às profundezas, seguida de um aumento repentino de temperatura. As implicações eram perturbadoras. Alguma coisa lá embaixo engoliu o grande tubarão branco e o que restou foi o registro da maior mordida já observada pelos cientistas. O que os especialistas descobriram sobre o possível predador por trás do ataque não foi apenas surpreendente, foi algo que desafiou tudo o que se pensava saber sobre os reis do oceano. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em 2014, uma equipe de biólogos marinhos da Austrália marcou uma fêmea saudável de tubarão branco como parte de um ambicioso projeto para estudar padrões migratórios. Batizada de tubarão-alfa, a criatura de 2,70 metros foi equipada com um dispositivo avançado preso em sua barbatana dorsal. Esses dispositivos funcionam como uma espécie de caixa preta subaquática, registrando uma variedade de dados: localização, profundidade, temperatura e movimento. Durante 4 meses, tudo normal. Ela apresentava um comportamento típico de um tubarão de seu porte: migração constante, mergulhos predatórios e atividade na superfície. Mas, sem qualquer aviso, ela simplesmente desapareceu. O mistério só se aprofundou quando o rastreador apareceu encalhado numa praia, a quase 4 quilômetros de distância da sua última transmissão. O dispositivo estava intacto, mas o que havia dentro dele deixou os pesquisadores em choque. Os dados revelavam uma queda súbita e quase vertical, mergulhando até impressionante profundidade de 580 metros. Só para você ter uma ideia, grandes tubarões brancos raramente ultrapassam os 300. Só isso já bastaria para levantar sérias suspeitas. O que realmente deixou os cientistas perplexos foi o que veio em seguida: um aumento súbito de temperatura de 7 para 25 graus. Um pico completamente fora do padrão. A única explicação plausível: tanto o tubarão quanto o rastreador haviam sido devorados por um predador de sangue quente. Bem, no início os pesquisadores evitaram teorias ousadas. Seria uma lula colossal ou uma orca que o atacou de surpresa? Ou, mais inquietante, algo que ainda não conhecemos? A explicação mais plausível, num primeiro momento, era a orca. Apesar de estar no topo da cadeia alimentar, a alfa teria sido arrastada para as profundezas e engolida inteira em questão de segundos. A força necessária, pense, para vencer um predador de quase 3 metros e cerca de 1 tonelada é simplesmente assustadora. A alfa não morreu por doença, exaustão ou ferimentos. Ela foi caçada, um tubarão branco sendo caçado e derrotado com facilidade por algo muito maior e muito mais forte. Aquilo já não era mais um caso isolado de desaparecimento. Era uma busca por um predador tão dominante que supera até o lendário tubarão branco. O incidente desencadeou uma das investigações marinhas mais intensas e desconcertantes da história recente. E à medida que os cientistas se aprofundavam no mistério, o que descobriram começou a reescrever tudo o que se acreditava saber sobre os grandes predadores do mar. Quando a etiqueta do tubarão-alfa foi finalmente recuperada e os dados decifrados, os cientistas não estavam preparados para a história que ela contaria. O dispositivo havia registrado em detalhes cada segundo do mergulho final daquele tubarão branco. Foi uma sequência angustiante de eventos.
Tudo começou com uma mudança repentina de direção e terminou com o desaparecimento completo da criatura dentro de algo muito maior. Os especialistas descartaram de imediato qualquer falha técnica no equipamento. Os dados da etiqueta estavam consistentes, intactos, e os sinais foram transmitidos normalmente até o momento crítico. A mudança de temperatura foi abrupta e permaneceu estável, reforçando ainda mais a teoria de que o dispositivo havia parado dentro de um gigante sistema digestivo. Bem, essa leitura mudou completamente o rumo da investigação. Só para pensarmos, para que um tubarão branco de 2,70 metros fosse devorado, o predador responsável teria que ser não apenas muito maior, mas também rápido o suficiente para capturá-lo sem provocar uma luta prolongada. Seja o que for, agiu com uma precisão letal. A equipe recorreu a dados de rastreamento em tempo real e uma análise rigorosa de todos os grandes predadores conhecidos da região. As possibilidades eram inquietantes. Estaria esse caso relacionado ao lendário retorno do megalodonte? Ou estaríamos diante de um novo superpredador vindo ali das profundezas ainda inexploradas do oceano? Bem, as descobertas acabaram ganhando repercussão internacional, sendo levadas a público num programa do canal Smithsonian Channel, especializado em documentários científicos e investigações reais. Uma verdadeira caçada ao superpredador. O programa foi inspirado no documentário original australiano The Search for the Ocean Super Predator, ou A Caça ao Superpredador do Oceano, numa tradução livre. Foi nele que o mundo teve acesso às imagens reais da missão de rastreamento e da expedição liderada pelos pesquisadores. O documentário revelou a seriedade com que a comunidade científica tratou o caso. O cineasta Dave Riggs, que acompanhou os biólogos marinhos durante toda a operação, declarou que ficou atordoado com o que presenciou. O que pode comer um tubarão desse tamanho? O que teria força para matar um animal de 2,70 metros? Ele se perguntou. Mas a pergunta mais perturbadora talvez fosse outra. O que mais está escondido no fundo do mar, à espreita, esperando ser descoberto? Bem, à medida que a investigação avançava, ficava claro que aquele não era um incidente isolado. O predador deixou rastros, tinha padrões, um território de caça definido e agia de forma metódica. Não parecia um mito ou uma anomalia. E o que os especialistas descobriram a seguir tornou tudo ainda mais difícil de acreditar. Com a confirmação de que o tubarão-alfa havia sido devorado por algo de sangue quente, veloz e imensamente forte, os cientistas iniciaram um trabalho meticuloso para identificar os possíveis culpados. À primeira vista, havia vários predadores oceânicos que poderiam se encaixar no perfil. No entanto, um a um, os suspeitos começaram a ser eliminados, deixando para trás ainda mais perguntas. Algumas espécies de tubarões foram consideradas e mais rapidamente descartadas. Mesmo sendo agressivos em certas regiões, o tubarão-baleia, por exemplo, não representa uma ameaça real. Outras espécies de tubarões simplesmente não possuem tamanho, agilidade ou força suficientes para abater um grande tubarão branco num único ataque. Em mar aberto, um tubarão branco saudável dominaria a maioria dos encontros com outros tubarões. Já as orcas, as famosas baleias assassinas, mereciam uma análise mais profunda. São predadores inteligentes, organizados, extremamente eficientes e podem atingir mais de 9 metros de comprimento e pesar até 6 toneladas. Em comparação, elas superam facilmente o tubarão branco em força e tamanho. E o mais importante, já foram observadas atacando e matando tubarões brancos com uma precisão cirúrgica, muitas vezes arrancando apenas o fígado, a sua parte favorita. Bem, inicialmente os dados pareciam confirmar a hipótese da orca. Contudo, logo surgiram inconsistências importantes. Veja só.
A primeira delas, a profundidade. Orcas preferem a superfície ou águas médias e raramente mergulham além de algumas centenas de metros. A última descida do tubarão-alfa atingiu quase 580 metros, bem abaixo do alcance habitual das baleias assassinas. A segunda inconsistência era ainda mais reveladora. A temperatura registrada dentro do predador era muito baixa para uma orca. Esses mamíferos mantêm temperaturas internas próximas às dos humanos, cerca de 38 graus. A etiqueta, no entanto, registrou 25, quente demais para a água do oceano, mas frio demais para um mamífero. Esse detalhe foi suficiente para descartar também a baleia assassina como culpada. Em seguida, os pesquisadores voltaram a atenção para a lula gigante. Essas criaturas elusivas podem atingir até 18 metros de comprimento, imagine, e habitar profundidades entre 300 e 600 metros, justamente a faixa em que o tubarão-alfa desapareceu. Os seus tentáculos repletos de ventosas podem desferir ataques violentos e acredita-se que se alimentem de animais que se aventuram nas regiões mais profundas. No entanto, novamente havia falhas sérias nessa hipótese. A mais importante delas é que as lulas gigantes são de sangue frio. Um dispositivo engolido por uma delas jamais registraria uma temperatura interna de 25 graus. Além disso, apesar de imponentes, essas criaturas raramente são associadas a ataques contra predadores tão rápidos e fortes quanto um grande tubarão branco. E o padrão de ataque, registrado pela etiqueta de alfa, simplesmente não condizia com o comportamento típico de uma lula. Naquele ponto da investigação, todos os predadores conhecidos haviam sido analisados e eliminados com base em dados científicos. Nenhum deles se encaixava no perfil revelado pela etiqueta. A realidade então passou ainda a ser mais inquietante. Se não foi uma criatura conhecida, então o que foi? A teoria de um mega predador desconhecido começava a ganhar espaço. E os especialistas tiveram que considerar uma possibilidade perturbadora. O maior assassino dos oceanos pode ser algo que a ciência ainda não identificou, ou uma espécie já conhecida, mas que age de forma jamais registrada. Com todas as explicações lógicas esgotadas, a equipe voltou sua atenção para o local do ataque. Os dados apontavam que a última posição registrada do tubarão-alfa era numa profunda fossa submarina na costa australiana, um local sinistro, apelidado pelos pesquisadores de Zona de Matança. Essa região é um vasto desfiladeiro subaquático que se estende por quilômetros sob a superfície. É conhecida por sua altíssima atividade biológica. Gases e minerais liberados da crosta terrestre enriquecem as águas, atraindo um ecossistema denso, de pequenos crustáceos até predadores de elite. E, é claro, onde há abundância de presas, os caçadores aparecem. Grandes tubarões brancos são visitantes habituais dessa zona, provavelmente atraídos pela fartura de alimento. Mas eles não estão sozinhos. Outras criaturas dominantes também patrulham essas águas. Esse local pulsante de vida e tensão é uma verdadeira arena de sobrevivência. Foi nesse cenário caótico e feroz que o tubarão-alfa foi emboscado e devorado. Para buscar respostas, a equipe decidiu realizar uma exploração direta da temida Zona de Matança. Mergulhar em águas tão profundas e infestadas de predadores representava um risco extremo. Para isso, eles construíram um submersível fortificado, uma embarcação subaquática improvisada, mas altamente resistente, com estrutura metálica reforçada e 5 camadas de fibra de vidro, projetadas para suportar até os ataques mais violentos da vida marinha. Logo após o início da missão, a situação se tornou crítica. A apenas 20 metros da superfície, o submersível foi cercado por mais de 40 tubarões baleeiros agressivos, uma designação que, nesse caso, envolvia 2 espécies distintas: o pacífico tubarão-baleia
o maior peixe do mundo, e o temido tubarão-baleeiro de bronze, também chamado de tubarão-cobre, e junto a eles havia orcas. A equipe estava completamente cercada. A visibilidade caiu, as comunicações falharam, e embora o submersível tenha resistido ao cerco, o risco de danos ou aprisionamento era enorme. Em poucos minutos, a tripulação foi forçada a abortar o mergulho e retornar à superfície. Apesar da missão ter sido interrompida, ela trouxe uma revelação importante. A zona de Matança era dominada por duas espécies, orcas e tubarões-baleeiros, e o comportamento delas naquela área era anormalmente agressivo e territorial. A presença de tantos predadores de elite competindo por espaço e alimento em uma região confinada acrescentou ainda mais camadas ao mistério. Os cientistas começaram a considerar uma nova hipótese. E se o responsável não fosse uma das espécies visíveis que habitam a zona de Matança? Talvez fosse algo ainda mais esquivo, um predador das profundezas, poderoso o suficiente para superar até os caçadores mais temidos do oceano, no próprio território deles. A investigação, então, os levou a uma conclusão ainda mais perturbadora. E se o assassino fosse outro tubarão branco? Bem diante de um beco sem saída após o mergulho quase fracassado na zona da Matança, a equipe decidiu voltar aos dados. Eles passaram a revisar anos de registros de rastreamento de outros tubarões brancos marcados na mesma região. E foi aí que encontraram a virada. Vários outros grandes tubarões brancos haviam sido monitorados próximos à zona de Matança, e alguns deles apresentaram mudanças abruptas no seu padrão de migração, assustadoramente semelhantes aos últimos movimentos registrados pelo tubarão-alfa. Mais especificamente, alterações repentinas de rota, mergulhos inesperados e, em certos casos, desaparecimentos totais de rastreamento. Mesmo quando as etiquetas não eram recuperadas, os padrões comportamentais eram incrivelmente consistentes com o que foi registrado no dispositivo de Alpha. A maioria dessas anomalias acontecia num intervalo específico de tempo e num ponto geográfico muito preciso, o que reforçava a hipótese de que havia um predador dominante patrulhando ativamente aquela área. Agora, mais surpreendente ainda foi o comportamento de outros tubarões. Os dados mostravam que tubarões menores, antes visitantes frequentes da zona de Matança, começaram a evitá-la completamente, é claro. Mapas de migração revelaram que até os tubarões brancos estavam mudando de rota, como se estivessem reagindo a uma ameaça invisível. Alguns chegavam perto do perímetro, mas logo se afastavam em seguida. Um claro sinal de medo. Essa foi uma pista decisiva. Ela indicava que o predador responsável não estava apenas de passagem. Ele residia na zona de Matança. E a sua presença era tão intimidadora que afastava até os predadores de elite do oceano. Na natureza, esse tipo de comportamento só acontece quando há um indivíduo mais forte, mais agressivo e muito mais dominante. Em situações assim, o predador supremo não só vence combates, ele mata para defender território. Com isso em mente, os cientistas deixaram de buscar por uma nova espécie e passaram a investigar a possibilidade de um tubarão branco, radicalmente diferente, maior, de sangue quente e capaz de matar os outros tubarões com precisão. A peça que faltava surgiu quando os pesquisadores revisaram registros de temperatura corporal de grandes tubarões brancos migrando pela região. Um padrão inusitado, então, chamou a atenção. Um indivíduo colossal, com cerca de 5 metros de comprimento e mais de 2 toneladas. Esse gigante apresentava comportamento de mergulho e temperatura corporal que batiam exatamente com a assinatura térmica registrada na etiqueta de Alpha. Pela primeira vez,
os dados se encaixavam de forma coerente. O tubarão-alfa não foi vítima de um monstro lendário, nem de uma lula gigante, ou mesmo de uma orca. Ela foi devorada por outro grande tubarão branco, um canibal, com o dobro do seu tamanho. Um predador que até os outros tubarões temem. As peças finalmente se alinhavam. Um novo e colossal tubarão branco estava solta e ele havia mudado completamente as regras do jogo. Com evidências crescentes apontando para um tubarão branco gigante como o verdadeiro responsável pelo desaparecimento de Alpha, a equipe voltou-se para uma hipótese assustadora: canibalismo. Embora chocante, a predação entre indivíduos da mesma espécie é documentada em diversos tubarões. Mas tudo indicava que esse não era um caso comum de alimentação oportunista. O tubarão-alfa foi caçado, derrotado e engolido por alguém muito maior e mais poderoso. As dimensões do predador surpreenderam até os pesquisadores mais experientes. Com base nos dados do rastreamento, como velocidade, profundidade e mudanças térmicas, eles concluíram que o atacante era um grande tubarão branco de, no mínimo, 4,8 metros de comprimento e mais de 2 toneladas. Ele não era apenas um dos maiores exemplares já registrados, era também estratégico, agressivo e canibal. Isso obrigou os cientistas a considerar o chamado gigantismo, uma condição biológica em que alguns indivíduos crescem muito além da média da espécie. Embora raro em tubarões brancos, há relatos e evidências que sustentam a existência de indivíduos fora do padrão, especialmente em habitats isolados e com abundância de recursos, como a própria zona de matança. Mas o que tornava singular esse caso não era só o tamanho do predador, era o seu comportamento. Tubarões brancos geralmente se alimentam de focas, peixes e mamíferos marinhos. Embora o canibalismo ocorra em situações específicas, como escassez de alimento ou disputa por território, devorar um adulto saudável em águas abertas era algo raro e extremamente alarmante. Isso sugeria que o superpredador não era apenas grande, mas também territorial e calculista. Uma das teorias aponta que ele teria atacado o Alpha durante uma disputa por território, ao arrastá-la rapidamente até os 580 metros de profundidade. Muito além do limite fisiológico da maioria dos tubarões, ele teria usado a pressão como arma para enfraquecer a presa. Algo muito inteligente. Outra hipótese envolve a competição e a escassez. Num ecossistema com oferta limitada de presas ou condições instáveis, o predador maior pode eliminar rivais para garantir o domínio sobre aqueles recursos. Essa possibilidade levanta uma questão ainda mais preocupante. Até que ponto o comportamento dos predadores marinhos pode mudar diante de um oceano cada vez mais imprevisível? Bem, casos como o do tubarão-alfa mostram que ainda conhecemos muito pouco sobre o que habita a profundeza dos oceanos. Mas uma coisa é certa: as mudanças nos ecossistemas marinhos, causadas por pesca predatória, poluição e alterações climáticas, podem estar afetando o comportamento de predadores de maneiras imprevisíveis. Proteger os oceanos não é apenas preservar espécies, mas entender os delicados equilíbrios da vida marinha. E talvez evitar que monstros invisíveis, criados pelo próprio colapso ambiental, passem a dominar o fundo do mar. O que você acha sobre isso? Gostou do tema? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.